e segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Glórias a Deus, que história maravilhosa é a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui e desejamos a todos que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês, amados irmãos, amigos e todos os que nos acompanham nesse instante através do Facebook. O nosso momento de estudarmos juntos a palavra do Senhor, esse tempo que passaremos aqui juntos e que queremos dedicar a Cristo, totalmente a Cristo, tudo que aqui falarmos, tudo que aqui fizermos, que o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado e exaltado em nossas vidas. Eu quero convidar você a orar comigo nesse instante, fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Vamos entregar nas mãos de Deus nossas vidas, nesse dia que temos pela frente, que o Senhor possa nos dar um dia de vitória na sua presença. Vamos orar ao Senhor. Bendito e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez. Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pelo dia tão lindo de sol que temos aqui em nossa cidade, mas sabemos que há outros que estão nos ouvindo e participando conosco agora, Senhor, que talvez estejam passando dias de frio, de chuva, eu não sei. Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de todos os que nos ouvem e sobre toda a nossa nação. Pai, que o Senhor seja glorificado e exaltado em todos os lugares deste país, neste dia de domingo, dia do Senhor. Que Jesus Cristo seja sempre a razão da nossa vida, a razão da nossa alegria, que Jesus Cristo esteja em cada coração e que tudo que aqui for feito seja feito para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero ler aqui na palavra do Senhor um pequeno texto, mas de grandes lições, não para o nosso estudo,
mas para iniciarmos juntos com a palavra de Deus essa live e que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: quando ele desceu, está citando Jesus aqui, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quando eu leio esse texto está num contexto bem maior, logo após Jesus ter ensinado uma mensagem maravilhosa no Sermão do Monte. Assim que Jesus desce ali do monte, onde estava com os discípulos, aquela numerosa multidão que o seguia também, a primeira pessoa que lhe vem ao encontro é esse leproso. E o homem estava coberto de lepra, mas ele se aproximou de Jesus, adorou a Jesus e disse a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Humildemente, aquele homem se curva diante do Senhor, reconhecendo a grandeza, o poder e a majestade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Jesus se apresentando de uma maneira tão simples, ele conseguiu enxergar o que muitos não conseguem. O Filho de Deus naquele homem tão simples chamado Jesus. Queridos, a minha oração nesta manhã é para que também nós tenhamos o mesmo espírito daquele homem que foi até Jesus. Um espírito quebrantado, humilde, que se curva, que se inclina aos pés do Senhor Jesus Cristo e apresenta diante de Cristo a sua maior necessidade. Se o Senhor quiser, tendo essa plena convicção de que Jesus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. E se Ele quiser, Ele pode nos purificar nesta manhã de qualquer problema, de qualquer situação. Se você crer, diz a Bíblia Sagrada, você verá a glória de Deus. Que você creia, que nós creiamos de todo o nosso coração e apresentemos diante do Senhor as nossas maiores necessidades. A maior necessidade daquele homem era a cura de sua lepra. Qual é a sua maior necessidade? Apresente-a agora mesmo ao Senhor Jesus. E Ele pode curá-lo, Ele pode resolver essa situação, por mais difícil que seja. Por quê? Porque a lepra era uma doença incurável, principalmente em que se encontrava aquele homem. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Então, o meu convite nesta manhã a você é para entregarmos juntos as nossas maiores necessidades ao Senhor e confiar nele, fazer tudo conforme Ele nos disser, obedecendo a sua palavra, como aquele homem obedeceu naquele dia a palavra do Senhor. Muito mais do que a cura, Jesus quer também a nossa obediência. E é por isso que ele disse ao homem: vá apresentar-te ao sacerdote, porque era assim que determinava a lei. A salvação, a transformação da nossa vida nos leva a uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar uma canção com vocês, uma canção que Deus me deu essa semana e hoje nós vamos ensinar a igreja. Hoje à noite vai ser a primeira vez que cantaremos lá na igreja à noite e eu quero apresentá-la aqui nesta manhã. Ela se chama Felicidade.
Felicidade é ter comunhão com Deus, desfrutar da sua paz, meditar. Felicidade é se afastar do mal, entregar-se todo ao Pai e viver para seu louvor. Estar ligado à videira que é Jesus, receber do seu perdão pelo sangue de sua cruz, reproduzir o fruto do amor e para o seu louvor refletir a sua luz. Eu sou feliz, pois Jesus me perdoou, pela graça me salvou, não há mais condenação. Eu fui comprado, selado, toda a glória dou a Cristo, dele é o meu coração. Eu sou feliz, perdoou, pela graça me salvou, não há mais condenação. Eu fui comprado pelo Espírito selado, toda a glória dou a Cristo, dele é o meu coração. Glórias a Deus, que seja assim essa verdade no coração de todos aqueles que buscam ao Senhor, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, vamos falar com o nosso Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, por este amor tão perfeito, tão completo do Senhor pela nossa vida, ao ponto, Senhor meu Deus, de não só nos conceder a salvação através de Jesus Cristo, salvação do pecado, do mundo, do diabo, mas por nos dar uma salvação tão completa, que ela é chamada de vida eterna. Senhor, pela vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E oramos para que o Senhor nos dê uma disposição humilde no coração, um coração quebrantado e contrito, conforme a tua palavra diz, que o Senhor não desprezará. Ó Deus, ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor nesse tempo de aflição e de angústia em que vivemos. E vem, Senhor, com o teu poder agir em nossas vidas. Agir, ó Deus querido, nossa saúde, na saúde de todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, em suas casas, curando-nos, ó Deus, dessa doença que veio sobre o mundo, Senhor meu Deus. Pedimos perdão, Senhor, e afasta de nós todo esse mal, em nome de Jesus, Pai. E agora também te pedimos, vem falar conosco, por intermédio da tua santa palavra, que possamos, Senhor meu Deus, com o auxílio do teu Espírito Santo, nosso grande mestre, compreender, ó Deus, a palavra do Senhor e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero convidá-los neste momento para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 14, versículos 8 a 22. É o texto do nosso estudo nesta manhã. Atos, capítulo 14, versículos 8 a 22. Você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, tá bom? Vamos lá. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra.
O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Barnabé e Paulo tiraram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos os que nos ouvem agora e que esta palavra também venha falar a todos os que a ouvirem em qualquer outro momento, já que ficará gravada aqui. No domingo passado, nós tratamos de um tema muito importante, usando ali um texto de Jeremias, no capítulo 23, falando sobre os falsos profetas e o perigo que são os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos sacerdotes, enfim, falsos mestres, todos os falsos que se utilizam do nome de Deus de maneira enganosa para ludibriar a fé das pessoas e inclusive afastá-las de Deus. São pessoas que não são comprometidas com Deus, com o evangelho do reino de Deus. E por isso nós devemos nos afastar dessas pessoas, não dar ouvidos a elas. Hoje nós vamos ver exatamente o contrário. Hoje nós vamos ver sobre pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que têm as suas vidas comprometidas com Deus e com o seu evangelho. Queridos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro maravilhoso, que se você não leu, eu convido você a fazer uma leitura desse livro e você ver o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja, através da vida dos apóstolos naqueles dias, nos primeiros dias do cristianismo na terra. Você vai ver ali histórias maravilhosas que vão desafiar a sua fé, desafiá-lo à oração. Mas nós percebemos o seguinte quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Nós percebemos também a grande dificuldade que aqueles nossos irmãos daquela época para entender a vocação de Deus para suas vidas. Este é um dos grandes dilemas que todos nós enfrentamos. Como perguntas: para que é que nós estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Para que é que eu sirvo? Nós temos estas perguntas também. Que aqueles irmãos tiveram com a pessoa de Cristo e com a obra e pregação de Jesus, deveria facilitar para eles a compreensão a estas perguntas. Mas não foi assim. Eles tiveram grandes dificuldades para amadurecerem na fé e também na realização da obra de Deus, para realizarem, para irem
e cumprirem o mandamento de Jesus de irem por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E foi debaixo de duras provações que eles foram aprendendo a exercerem a fé, a dependerem de Deus e a descansarem na santa vontade de Deus. Paulo, apesar de ter sido o apóstolo que nasceu mais tardiamente entre os apóstolos, porque ele foi o último, basicamente, ali, figurando entre os apóstolos, ele deveria preencher ali, conforme alguns dizem, o lugar deixado por Judas Iscariotes, né? Ele foi então o último dos apóstolos, segundo a Bíblia, mas parece ter sido o primeiro, né, a compreender a vocação da igreja e a vocação do que significa ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, uma pessoa comprometida com o reino de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém foi mais ousado do que Paulo, ninguém trabalhou com mais empenho do que o apóstolo Paulo e mais propagou com mais coragem o evangelho de Cristo como esse homem, chegando a lugares que nenhum outro discípulo de Jesus havia chegado ainda. Mesmo com tantas dificuldades para empreender as suas viagens, ele nunca desanimou, passando por situações muito difíceis, lutas tremendas, ele nunca desanimou. Aqui no nosso contexto, para nós entendermos bem, no capítulo 13, a igreja de Antioquia estava reunida, né, com todos os seus líderes, e depois de orarem, o Espírito Santo trouxe uma palavra à igreja para que separassem entre eles ali dois homens, Paulo e Barnabé. E esses dois homens são enviados como missionários pela igreja de Antioquia para levarem o evangelho de Cristo a nações que ainda não haviam ouvido a respeito de Jesus Cristo. Então ali nós começamos a primeira viagem missionária de Paulo na companhia de Barnabé, que foi com ele nessa primeira viagem, né? A palavra apóstolos aqui significa enviados. Então eles foram enviados como missionários para anunciarem as grandezas do reino de Deus àqueles que ainda não conheciam a verdade do evangelho. Então foi isso que eles fizeram. E o que é que nós podemos aprender com esses servos de Deus sobre vidas comprometidas com Deus, sobre o compromisso com o evangelho de Cristo, que possa nos ajudar nesses dias em que nós estamos vivendo? Então eu quero tirar algumas lições aqui para nós neste dia, tá bom? A primeira delas que nós vamos ver aqui é que o compromisso com o evangelho leva a não perdermos de vista os necessitados que encontramos pelo caminho. Vou repetir. O compromisso com o evangelho leva a não perdermos de vista os necessitados que encontramos pelo caminho. Você vai observando a partir do capítulo 13 que Paulo e Barnabé estão viajando e passando por diversos lugares, né? Por diversos lugares. E por onde eles passam, eles não somente anunciam a Cristo, mas a pessoas necessitadas que se apresentam a eles. E o que é que eles fazem? Eles vão dando ouvidos a estas pessoas e tratando com estas pessoas. Eles não apenas atuam pregando o evangelho de um modo coletivo, mas eles também se preocupam com os problemas pessoais daquelas pessoas que se apresentam à medida que eles vão caminhando, nas cidades onde vão passando. Eles vão dando uma atenção especial também a estas pessoas. Como no caso que vimos aqui desse paralítico, né, que diz o texto, que era paralítico dos pés, aleijados desde o nascimento e que vivia ali sentado e nunca... Então, este homem está ali e ele está numa situação terrível e ninguém podia fazer nada por ele, mas o evangelho, o reino de Deus chega ali através dos seus servos. O que é que eles fazem? Eles olham para aquele homem e eles
olhando na direção daquele homem com compaixão, com misericórdia, eles levam a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, mas também a cura para a vida daquele homem. Queridos, isso nos faz pensar que nós trabalhamos com pessoas reais, não com pessoas virtuais. As pessoas são reais e os problemas à nossa volta e que muitas vezes nos deparamos no nosso dia a dia são problemas reais. Há pessoas que nós temos contato no nosso trabalho, nossos vizinhos às vezes, pessoas que encontramos pelo caminho e que muitas vezes pedem a nossa ajuda, ou nós mesmos vemos que são pessoas que precisam de ajuda e que estão ali numa situação difícil, e nós temos algo a oferecer, nós temos algo valiosíssimo a oferecer. Pode não ser o dinheiro, mas nós temos a Cristo. O maior tesouro que pode ser oferecido a um ser humano é a Cristo Jesus, o Senhor. E todo cristão, todo discípulo de Jesus tem algo a oferecer. Por menor que seja o seu conhecimento, menores que sejam os seus recursos, o seu entendimento, mas você pode parar, ouvir a pessoa, orar com ela, oferecer-lhe ajuda, ver o que ela necessita. Isso faz parte do reino de Deus, do nosso serviço como discípulos do Senhor Jesus Cristo. O compromisso com o Evangelho de Cristo nos faz enxergar as pessoas. As pessoas não são números, não são coisas, não são objetos. Para o discípulo de Jesus, pessoas, são seres humanos que precisam do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus. É importante falar sobre isso, pois corremos o risco de achar que amar a Cristo é viver enclausurado dentro de um templo, fechado dentro de um templo. Corremos o risco de achar que amar a Cristo é cumprir certas obrigações morais somente e ritos religiosos, como vir aos domingos à igreja, batizar, da ceia, dar os dízimos. Todas estas coisas são importantes, fazem parte do nosso discipulado, mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso. O compromisso com o Evangelho de Cristo nos faz enxergar as pessoas em suas necessidades, nos faz entender o que significa amar ao próximo como a nós mesmos. Não conseguimos fechar os olhos às necessidades das pessoas. É isso que nos faz esquecer dos nossos próprios problemas e quebrar o poder do egoísmo que o pecado plantou dentro de nós. E permitam-me dizer, como podemos ser cristãos e não apresentarmos Cristo? Até uma incoerência, termos a oportunidade de fazê-lo, de demonstrar o amor de Cristo, de levar a palavra de Cristo, e muitas vezes nós deixamos passar. Como podemos ser discípulos de Jesus e não desejarmos ser usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas? Não é possível seguir a Jesus e pensarmos somente em nós mesmos, em nossos próprios problemas, e então nos fechar e pensarmos somente em nos resguardar quando há tantas pessoas que precisam da nossa ajuda. Nós estamos vivendo num tempo, numa época, em que mesmo que não possamos sair de casa, ou tenhamos receio de sair por causa da pandemia, nós podemos pegar um telefone, nós temos nas nossas mãos aí as redes sociais, temos o WhatsApp, temos o Facebook, temos o Instagram e outros tantos recursos que esses aparelhos trazem. Nós poderíamos estar falando do amor de Cristo às pessoas, levando uma palavra de esperança e de ânimo com as pessoas.
como muitos fazem, que mandam orações e as pessoas fazem até correntes assim. Mande essa oração para não sei quem, né? Mande para 50 pessoas, as pessoas fazem isso. Nós não fazemos assim, mas nós podemos enviar uma palavra de oração. Eu fiquei assim, impressionado algum tempo atrás. Eu coloquei uma oração no Facebook e foi impressionante quantas pessoas curtiram aquela oração, leram aquela oração, compartilharam. A gente não imagina. Uma pequena palavra, uma pequena atitude de esperança e de fé num momento como esse pode ajudar as pessoas que estão vivendo em desespero, ajudar as pessoas que estão vivendo na tristeza, na angústia. Mas nós podemos, você pode ajudar alguém, você pode ser um instrumento de Deus, seja um instrumento de Deus, por mais simples que você leve uma palavra de esperança. Pegue um versículo bíblico que fale de esperança, de fé, de vida e escreva, coloque aí na rede social, compartilhe com alguém, mas leve uma palavra de esperança. Há tantas mensagens idosas, há tantas mensagens tristes, pesadas. Ontem eu conversava com os meus meninos, eles falavam sobre o suicídio de um rapaz aí que fazia lives e que eles conheciam nas redes sociais, não sei quem é a pessoa, e eles disseram que aquele rapaz foi pedir a mão da namorada em casamento e choveu de notícias, de palavras de ódio, de palavras pesadas contra ele. E ele, como já tinha vivido em depressão, tinha esse problema, acabou tirando a própria vida. Olha que coisa terrível, que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós podemos enviar palavras de estímulo, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de fé, de encorajamento, vindas de Deus, orações, versículos da palavra do Senhor. Podemos pegar o telefone e ligar para as pessoas que amamos, ligar para pessoas que conhecemos. Enfim, nós podemos, por causa do compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, como pessoas que têm suas vidas comprometidas com Cristo, nós podemos levar esta palavra e não perdermos de vista os necessitados que encontramos pelo caminho. Não podemos. Precisamos levar uma palavra de ânimo, de esperança às pessoas, não de desalento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo é difícil, o mundo jaz no maligno, o mundo é um mundo de desespero. As notícias da televisão, as notícias da internet são notícias que causam desespero, desalento, mas nós temos uma boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, que nos traz esperança, que nos leva a confiar em Deus, que nos estimula a viver a nossa vida aqui de maneira alegre, apesar de todas as coisas, porque nós temos a vida eterna e esta vida nós precisamos compartilhar com as pessoas. Esta vida que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Uma segunda lição que tiramos aqui também do texto, que eu quero compartilhar com vocês, é que o compromisso com o Evangelho não permite que idolatremos ou nos permitamos ser idolatrados pelas pessoas a quem servimos. Vou repetir isso. O compromisso com o Evangelho permite que idolatremos ou nos permitamos ser idolatrados pelas pessoas a quem servimos. Diz o texto bíblico aqui que lemos, de Atos, capítulo 14, versículos 8 a 22, diz que depois que Paulo e Barnabé curaram aquele homem pelo poder do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que curou na realidade,
porque Paulo e Barnabé não tinham de si próprio poder. Ninguém tem. O poder emana de Deus, a fonte do poder é o Espírito Santo de Deus. E quando então aquele homem foi curado pelo poder do Espírito Santo de Deus e passou ali a andar com alegria, as pessoas viram aquilo, as pessoas lá de Listra viram aquele milagre extraordinário que o Espírito Santo operou, e o que é que elas fizeram? Pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses, Zeus e Hermes, que haviam descido à terra como seres humanos e que estavam ali visitando, e logo o sacerdote foi lá e queria prestar um culto ali, adorar aqueles homens, Paulo e Barnabé começaram a dizer: não, gente, não, nós somos homens como vocês, não façam isso, por favor, nós estamos aqui exatamente para combater essa loucura que é a idolatria. Nós estamos aqui para falar a verdade para vocês. Só existe um Deus, só um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. É a esse Deus que nós estamos aqui para adorar e apresentá-lo a vocês para que vocês o adorem também. É muito fácil idolatrarmos as pessoas, muito fácil. Amar alguém que é importante para nós é uma coisa. Nós podemos amar e querer estar com a pessoa, uma alegria, é uma bênção, é um prazer estarmos com as pessoas que amamos. Idolatrar a pessoa é outra coisa. Idolatrar é atribuir a alguém a dependência e o louvor que só podem ser atribuídos a Deus. Quando, por exemplo, você vai ao culto por causa do pastor, você está cometendo idolatria, por mais que você goste do pastor, porque não é o pastor que deve motivá-lo a ir ao culto, não é o pregador que deve motivá-lo a ir ao culto. É uma bênção poder ouvir um bom pregador, é uma bênção poder a gente gostar, o pastor ser uma pessoa amada, querida, e devemos amar os nossos pastores, queremos bem aqueles que nos presidem, diz a palavra do Senhor, mas nós devemos tomar muito cuidado com a idolatria. Quando você começa a admirar demais a pessoa que está à frente e discorrer profundos elogios sobre ela, sem sem ter o entendimento que aquela pessoa é falível, que é um pecador, que ali não tem nenhum Deus, não. Ali é um homem com fraquezas, ali é um homem pecador que precisa da graça de Deus, mas nós nos deixamos influenciar tanto pela admiração naquela pessoa que nós corremos o risco de estar louvando aquela pessoa em lugar de louvar a Deus. Não é incomum ver pessoas louvando os atributos humanos em lugar de adorar a Deus pelos seus atributos. É como quando você ouve uma pessoa que canta muito bem, a pessoa tem uma voz linda e ela canta muitíssimo bem, e a música é bonita, tem uma letra bonita, a música tem uma melodia toda sentimental, e aquilo mexe com a gente porque a gente é emotivo, o ser humano é emotivo, mas nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, porque de ouvir Deus falar ao nosso coração, nós começamos a admirar a pessoa que está fazendo aquilo, né? Então a linha divisória é muito fina, é muito tênue, e nós precisamos tomar muito cuidado. É lógico que você pode elogiar a pessoa, mas tome muito cuidado com o que nós fazemos. Por quê? Porque quantos sacrificam a família, sacrificam bens, sacrificam tempo, não por consciência quanto à vontade de Deus, simplesmente para agradar o líder, para ganhar pontos com determinada pessoa. É por isso que a palavra de Deus diz que o nosso culto deve ser racional. O culto bíblico, o culto espiritual é um culto racional. O problema
é que para muitos parece que esta questão de ser racional em relação às coisas espirituais não são vistas com bons olhos. O importante é extravasar os sentimentos, e aí nesse extravasar dos sentimentos a pessoa perde a razão. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa ter discernimento. O discernimento espiritual é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, de extravasar sentimento, onde a pessoa parece que sai da razão, esse tipo de comportamento, além dele não ser saudável, de evidenciar uma doença, abre espaço para que charlatães abusem de muitas pessoas. Quantas pessoas em cultos, ali no momento do êxtase emocional, que estão ali envolvidas pelo líder que está lá na frente falando, e vão lá, dão o carro, dão a casa, e depois, quando a razão volta, a pessoa fala: meu Deus, eu fui enganado. Exatamente por quê? Porque idolatrou a pessoa que estava lá à frente, não avaliou para ver se aquilo que a pessoa estava falando estava de acordo com as Sagradas Escrituras, não avaliou o todo, deixou-se levar pela emoção do momento, uma música de fundo, todo aquele contexto, né, de idolatria, para conseguir tirar das pessoas, né, enganar as pessoas, elas a própria razão. É por causa disso que vemos cada vez mais pastores e líderes cristãos ou em igrejas por aí de movimentos evangélicos se colocando como deuses da comunidade. O que o indivíduo fala, como eu disse aqui no domingo passado sobre os falsos profetas, é uma revelação de Deus. Tome cuidado com isso. Avalie tudo. Eu estou aqui falando com vocês hoje, estou trazendo esse estudo hoje aqui a você, mas é importantíssimo que você ore, que você avalie, tendo como fundamento a palavra de Deus. Eu sou falível, eu sou humano, eu sou um pecador que carece da graça de Deus. Nem um pastor, nem um mestre, ninguém pode se colocar no lugar de Deus. Ninguém. Nem Paulo fez isso, nem Barnabé fez isso, eles não se colocaram no lugar de Deus. Então, se estes homens e mulheres fossem de fato pessoas de Deus, esses que estão aí sendo idolatrados muitas vezes, jamais permitiriam que esse tipo de coisa sucedesse. Olha o que Paulo e Barnabé fazem. Gente, não façam isso conosco, por favor, não nos coloquem num pedestal e nos idolatrem, não façam isso conosco. Não, nós sabemos muito bem que somos pela graça de Deus. Somos o que somos somente pela graça de Deus. Cuidado em deixar-se levar pela retórica das pessoas, que há pessoas que têm, né, um linguajar e falam muito bem. Cuidado para não se deixar levar pelas frases de efeito, pela tecnologia que é usada para nos impressionar nos dias de hoje. A gente precisa olhar para o caráter. Eu estou falando aqui com vocês de uma maneira simples. É impressionante o que vem para nós, pastores, nas redes sociais. Faça uma live desse jeito e toda produzida e tal, isso e aquilo. Eu não sou contra a produção das coisas. Não sou contra. Não sou um museu ambulante, não. Mas há muita coisa que é feita para seduzir. E nós precisamos tomar. Se pudesse, era melhor eu nem aparecer aqui. Porque o Evangelho de Cristo não é imagem. O Evangelho de Cristo é voz. A palavra de Deus, Deus nunca se deixou ver por imagem. Sempre o poder de Deus se manifestou através da palavra e não da imagem. A imagem não pode ser mais importante do que a palavra. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso,
muito mais importante do que o carisma. Muita gente tem carisma, mas não tem caráter. Pessoas de Deus não ostentam nada para si mesmas. Pessoas de Deus apontam para Cristo e não para si mesmas. Não tentam tomar para si a glória que deve ser dada somente a Deus. Não. Então, tomemos cuidado para não idolatrarmos ou nos permitir ser idolatrados pelas pessoas. Que Deus nos livre disso. Se você orar por alguém e a pessoa ser curada, porque Deus, Ele pode usar a vida de quem Ele quiser, de quem Ele quiser. Todo discípulo de Jesus é um sacerdote, então você pode orar pela pessoa e Deus pode usar você como instrumento para abençoar aquela vida. Mas se isso acontecer e a pessoa vir e começar a elogiar você, como você é uma bênção, que pessoa maravilhosa, você diga à pessoa: olha, não fui eu, foi Jesus Cristo que fez isso. Eu não tenho poder algum em mim mesmo, o poder pertence a Deus, é Ele que faz. Conduza esta pessoa aos pés de Jesus Cristo, pregue o Evangelho a ela. Nunca se permita ser idolatrado e nunca idolatre ninguém. Por mais que você admire a pessoa, ore sempre pela vida dela, porque ali há um pecador carente da graça de Deus. Tanto é que você observa o quê? Que quando Paulo e Barnabé dizem isso, que eles eram apenas homens, as pessoas ficaram bravas com eles e quiseram fazer o mal contra eles. Aliás, apedrejaram o apóstolo Paulo, deixando-o semi-morto. Olha que coisa louca, né? Então tomemos cuidado com isso. A terceira e última lição que eu trago aqui para nós é que o compromisso com o Evangelho nos conduz a uma perspectiva realista da vida cristã. Vou repetir. O compromisso com o Evangelho nos conduz a uma perspectiva realista da vida cristã. Olha o que acontece aqui, eu leio os versículos 21 e 22. Eles pregaram as boas novas, quer dizer, Paulo e Barnabé, pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, que eles tinham saído de lá, né? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, e isso é importantíssimo, olha o que eles disseram: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário, é isso que eles diziam. Eles não pregavam o evangelho da prosperidade, que o crente não sofre, o crente não passa por provações, o crente não passa por tribulações. Até tem que tomar cuidado com isso que a gente fala hoje, porque as pessoas recortam esse ponto e falam: o pastor Watterson falou sobre isso. Não, porque eu estou dizendo que não é isso que o evangelho de Cristo fala. O evangelho de Cristo, ele fala das tribulações que os crentes têm que passar para entrarem no reino de Deus. Queridos, nós precisamos crescer espiritualmente. É preciso haver discipulado. Nós precisamos aprender a orar. Precisamos ter compromisso com a igreja, a não deixarmos de congregar, a dar o devido valor à adoração, à comunhão, ao serviço e ao testemunho. Nós precisamos dar valor a isso, mas é preciso que compreendamos que o crescimento espiritual ele tem um preço. Ele tem um preço. Paulo e Barnabé eram homens espiritualmente preparados para a tarefa a qual a igreja fazer. Eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eram homens dedicados a Deus, dedicados à igreja. Homens comprometidos no estudo da palavra, na propagação da palavra de Deus. Eram homens de oração. Eles estavam preparados tanto para receberem os elogios, sem permitir que o orgulho tomasse conta dos seus corações,
quanto para as oposições e tribulações que aqueles que se comprometem com Cristo e com seu reino podem sofrer enquanto estiverem pregando o Evangelho. Eles tinham plena consciência disso, que a pregação do Evangelho pode trazer mudanças na vida das pessoas, mas pode também gerar grandes oposições na vida daqueles que estão nos ouvindo. Muitas vezes, após uma grande experiência de alegria e de vitória, podemos ser atacados por Satanás. Nós precisamos ter consciência disso, que a vitória de um dia pode ser um ataque espiritual no outro dia. A vitória do reino de Deus num dia pode ter um contra-ataque do império das trevas no outro dia, e nós precisamos estar preparados e conscientes para isso, porque senão nós desanimamos. Você se lembra de Elias? Elias enfrentou os 400 profetas de Baal e os derrotou num dia, e no outro dia a rainha Jezabel queria matá-lo, e ele fugiu dali desanimado, em depressão, em angústia, pedindo a morte, porque aquilo trouxe um impacto muito profundo na vida dele. Que estou pregando o teu reino sofrer desta maneira. Agora o apóstolo Paulo diz, é desse jeito mesmo esse mundo, e nós precisamos ter uma perspectiva realista da vida cristã neste mundo. Por quê? Porque o crescimento espiritual não é resultado apenas de grandes triunfos, de experiência de fé, mas é também resultado da experiência de sofrimento. As tribulações fazem parte do plano de Deus para o nosso crescimento na fé. Por isso, caso você esteja sendo atribulado, não desanime, glorifique a Deus. Os músculos da fé estão sendo fortalecidos nesse instante, pelo poder do Espírito Santo. Toda vez que vamos passar de um estágio para o outro na vida cristã, as provações entrarão em ação na nossa vida. E isso diz a Bíblia Sagrada que é para o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo aprendeu isso e ele escreveu em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então poderíamos dizer o seguinte, que as tribulações produzem caráter aprovado e esperança. Para nós crescermos em caráter, para nós crescermos em perseverança, para nós crescermos em esperança, nós teremos que passar por tribulação. É uma notícia ruim? Parece que é, mas não é. É uma notícia boa, porque Deus é que permite as tribulações. Tiago aprendeu isso, servo de Deus, e escreveu na sua carta: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Essa é a verdade. Nós não passamos pelas tribulações em geral com alegria, porque é difícil. Eu imagino a dor que o apóstolo Paulo sofreu, depois de ser apedrejado ali em Listra, e toda a incompreensão que passou. No capítulo 16, quando fala ali de Filipos, quando ele recebeu várias chibatadas nas suas costas, varadas, aliás, nas suas costas, e estava preso em outro momento ali com Silas. Mas sabe o que eles faziam? Eles cantavam louvores. Quando você estiver sendo atribulado, louve ao Senhor. Quando você estiver sendo atribulado, louve ao Senhor. Esse é o melhor momento para louvar a Deus. Melhor momento para você cantar louvores ao Senhor. Porque você vai deixar que o Espírito de Deus haja na sua vida, renovando as suas forças, renovando a sua fé, renovando a esperança no seu coração. Essa é a melhor maneira de passarmos pelas tribulações, em oração e louvor ao Senhor.
Nós precisamos nesta hora trazer à nossa memória o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, se alguém que nunca podemos perder de vista durante toda a nossa jornada de fé é Jesus, porque Ele é a razão da nossa fé, do nosso compromisso, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso testemunho. O apóstolo Paulo aprendeu essa realidade e ele passou a dizer: para mim o viver é Cristo. Ó Senhor, que o Senhor nos ensine a falar como Paulo, a ter este sentimento, este pensamento. Para nós o viver é Cristo, que Deus nos ajude a dizer isso. Era por causa de Cristo que eles estavam ali onde eles estavam, só por causa de Cristo. A igreja é apenas um meio, mas a causa era Cristo, e deve ser sempre Cristo a razão de tudo que nós fazemos na nossa vida. Jesus sofreu para alcançar e transformar a nossa vida. Ele sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser beneficiados. Mas não pensemos que quando Cristo sofreu, Ele o fez com tristeza lá na cruz, pelo que estava acontecendo. Ele não sofreu com tristeza. Jesus sofreu por amor. Não foi a tristeza que moveu o coração de Cristo à cruz. Foi o amor que moveu o coração de Cristo à cruz. Foi a compaixão, foi a misericórdia. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele foi para a cruz. Ele tinha plena convicção de que seu sofrimento não era sem propósito. Ele viu o fruto do trabalho da sua alma e isso lhe trouxe satisfação. Sem o seu sofrimento, nós não estaríamos aqui. Você já parou para pensar? Sem a tribulação que Cristo passou, nós não estaríamos aqui. Às vezes a tribulação que passamos é um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. E a maneira como nós reagimos a essa tribulação pode trazer fé aos nossos filhos que estão afastados de Deus, fé a parentes nossos que estão afastados de Deus ou que não conhecem a Deus. A maneira como nós reagimos, aqueles que estão nos hospitais, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, a maneira como você trata um enfermeiro, como você trata um médico, como você reage, seja essa maneira como você reage à tribulação, pode ser um instrumento de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Paulo e Barnabé não estavam ali a passeio, meus irmãos. Eles não estavam fazendo um tour pela Ásia. Não, eles não estavam fazendo um tour. Nós também não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos embaixadores do Evangelho de Cristo. E nós não podemos nunca nos esquecer que nós recebemos uma ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu me lembro agora aqui, falando de não estarmos a passeio, eu me lembro de uma situação que eu e minha família passamos há um tempo atrás. Nós estávamos de férias num resort ali no Paraná e nós estávamos, eu e minha esposa, passeando, depois do almoço, passeando ali no hotel, e quando passamos à beira da piscina, vimos ali, lá embaixo na piscina, oh meu Deus, lembrar disso agora, uma criança que estava ali, lá embaixo, e ela estava ali, tinha se afogado, ela se distanciou dos pais e caiu ali na piscina. E ela estava lá embaixo e de repente ali aquele desespero, e foi pego a criança, minha esposa estava ali e ela como enfermeira, ela fez ali todo o procedimento de ressuscitação naquela criança, naquela menininha, e aquela menininha foi salva pelo poder de Deus. Naquela hora, minha esposa que estava ali, naquele meio de tribulação que a gente faz, o Espírito Santo usou minha esposa naquele momento.
E é impressionante porque na realidade eu tinha ido ver onde os meus filhos estavam e ela estava ali sozinha naquele momento e Deus usou a vida dela como instrumento. Logo o pessoal ali do hotel levou aquela criança imediatamente para o hospital na cidade e aquela criança foi salva pelo poder de a esposa foi usada como instrumento naquele momento. Aqueles pais ficaram muito gratos, a direção do hotel ficou muito grato a nós, mas foi o poder de Deus olhando para aquela criança e não querendo permitir que naquele momento aquela criança fosse embora daqui. Queridos, nós somos instrumentos de Deus em momentos de tribulação. E se perdermos isso de vista, nós paramos de crescer e esqueceremos do propósito para o qual nós fomos salvos. Neste sentido, o sofrimento é uma bênção, pois não permite que nos esqueçamos do nosso compromisso com Cristo. Se começarmos a achar que a vida aqui é muito boa e não nos lembrarmos que esse mundo jaz no maligno e que nós estamos aqui como peregrinos e como forasteiros, e não deixarmos, então deixarmos, aliás, de darmos nosso testemunho, de pregarmos o Evangelho, o sofrimento, ele vai nos fazer lembrar novamente que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. E o sofrimento nos trará de volta a consciência dessa nossa responsabilidade e nos tornará mais humanos e nos fará lembrar que somos sempre dependentes de Deus em tudo. Então eu concluo trazendo à nossa mente o que eu disse aqui destas vidas comprometidas com Deus e com o Evangelho de Cristo. O compromisso com o Evangelho de Cristo nos leva a não perdermos de vista os necessitados que encontramos pelo caminho. O compromisso com o Evangelho de Cristo não permite que idolatremos ou nos permitamos ser idolatrados pelas pessoas a quem servimos. O compromisso com o Evangelho de Cristo nos conduz a uma perspectiva realista da vida cristã. O compromisso com Cristo trará sofrimentos e tribulações, muitas vezes na nossa vida. Mas esses sofrimentos e tribulações são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual e para que sejamos bênção também na vida de tantas outras pessoas que estão sendo atribuladas. Para que assim como nós conhecemos o Deus de toda consolação, nós possamos ser instrumentos de Deus para consolar outros que também precisam ser consolados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos agradecer ao Senhor por esse estudo de hoje e oramos, ó Pai, para que esta revelação bendita da tua palavra nos ajude, Pai, a termos os nossos olhos abertos para todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho e que precisam de ajuda, o nosso próximo que encontrarmos no nosso caminho, precisando da nossa compaixão, da nossa oração, da nossa ajuda, que o Senhor nos faça nas tuas mãos. Senhor, também oramos para que quando recebermos um elogio de alguém, imediatamente possamos, ó Deus, consagrar aquele elogio ao Senhor e não nos deixarmos ser tomados pelo orgulho e pela vaidade humanas, ó Deus. Também não permita que idolatremos outros seres humanos, ó Pai querido, que possamos sim admirar, elogiar, mas de maneira saudável, sem colocarmos pessoas no pedestal. Ó Deus querido, que possamos sempre servir com o entendimento de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é perfeito, só o Senhor não falha. Ó Pai querido, dá-nos esse entendimento. Também oramos para que o Senhor nos ajude a olharmos para a vida com os olhos de Cristo,
nunca perdermos de vista a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso com o Senhor, e a entendermos que as tribulações fazem parte também, ó Deus querido, desse currículo do Senhor para o nosso crescimento espiritual, e que possamos ver nas tribulações, ó Deus, um meio para o nosso crescimento na fé, na esperança, na perseverança, Senhor, e sermos assim um instrumento do Senhor para abençoar. Pai, abençoe assim todo o teu povo. Nós agradecemos por este tão grande amor do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor fique conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que o Senhor levante sobre a sua vida o seu rosto e lhe dê a paz. Hoje à noite, se Deus permitir, às 7 horas da noite, nós estaremos cultuando o nome do Senhor ali na segunda igreja presbiteriana de Rio Preto. E queremos convidar você para estar conosco, acompanhando o culto. Continuemos orando pelo nosso país, para que Deus nos livre desta pandemia, que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, que Deus tenha misericórdia dos nossos líderes, para que eles tenham bom senso e pensem no povo brasileiro. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre todos os profissionais da saúde, da segurança pública, sobre todos os que trabalham e sobre todos os desempregados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.